Alô, bom dia. Quero usar esse espaço aqui para falar com vocês, com a população, porque eu acho que o pessoal aqui já domina o assunto, que é a reforma tributária. Quero falar sem paixões políticas. A gente sabe que no país, o atual modelo, e mesmo com a reforma, é tributado a produção e o consumo. O que quer dizer isso? Que a produção sendo tributada prejudica demais o patrão. E o patrão agora vai ter um alívio com a reforma, porque vai desburocratizar, porque isso aqui é um manicômio para poder se pagar em termos do patronato. Só que o empresário, ele não paga imposto, ele passa para o produto e cai no consumo. Consumo quem paga? Todos nós. Aí é onde que está o problema. Ele se torna regressivo. Regressivo quer dizer o quê? Que quem ganha pouco vai ficar cada vez mais para baixo, cada vez não vai ter condições de subir de vida. Porque imagina, uma pessoa que ganha 15, 20 mil, e a pessoa que está lá dentro de uma fábrica ganhando R$1.900, a hora que você vai comprar uma geladeira de 3 mil, você vai deixar lá 40% de tributos, quer dizer, de uma geladeira de 3 mil, 1.200 vai ficar de imposto. Isso aí, no cara que ganha 15, 20 mil, ele não sente, mas o cara que ganha 1.900, ele pagando o mesmo tributo de quem ganha mais, ele vai ficar penalizado. Então, a carga tributária é regressiva nesse sentido. O pobre paga mais e o rico paga menos. Um exemplo que eu costumo usar, digamos que eu tenho R$1.000 no bolso, você aí tem 100. Para sair precisa pagar R$10. O que acontece? Teoricamente os dois pagou 10, pagou igual, mas é uma falsa realidade, porque se eu tenho 1.000, eu dei 1%, você que tem 100, deu 10%. Então o imposto no Brasil é assim, ele é desigual. Quero usar um exemplo, o Zezinho Cabeleireiro, nós trabalhamos no HB, é uma falsa narrativa que existe. Você lembra, o sindicato ia lá na época, eu com 17, 18 anos, eu acreditava na narrativa do sindicato, que o sindicato falava para a gente, eu sou o Hugo Betarello, sou o João, está roubando o suor de vocês, vocês estão aí na produção enriquecendo o patrão, e o patrão está roubando vocês. Isso não é uma realidade. Quem rouba nós é o sistema tributário, por ele ser regressivo, ele não deixa a gente subir. Igual, por exemplo, está aqui, os enfermeiros, vocês querem um salário maior, mas vamos lá, vocês vão ganhar 4.750 que vai, tá? Digamos que eu tenho aí 50 casas de aluguel, que eu tenho uma renda de 50 mil por mês. A hora que a gente se encontrar no supermercado, o tributo que vocês vão pagar é o mesmo que o meu. Então não adianta a gente ficar brigando por aumento de salário. Por exemplo, o sapateiro em janeiro brigou, teve 8% de aumento. O servidor público aqui brigou para ter acho que 20%, conseguiram 12,5%. O que é esse aumento perto do que você deixa ali no consumo, na sua consumação? 40%. Então, digamos que hoje o prefeito chega aqui e fala assim, eu estou bonzinho, eu vou dar 20% de aumento para o servidor público. Mas é 20% para toda a database o ano inteiro. Mas na hora do consumo, você é tributado em 40%. E pior ainda, os enfermeiros, os professores, produto de beleza, cosmético, é tributado de 70% a 75%. Então, o imposto, ele nos impede de crescer. Os jovens, como é que o jovem vai crescer? Temos aqui, lá o policial ali que em fim de carreira, que o policial ele é mais remunerado no fim da carreira, ganha um salário mais alto. Está ali 2 jovens policial que início de carreira ganha menos. Só que o tributo para os dois se equivale. Se eu encontrar num supermercado lá no Irmãos Patrocínio, a Luiz Helena, se encontrar o Hélio Rubens, quem mais que eu posso, Rio Negro Solimões, se eu encontrar, eu me equivalo a ele na hora de pagar o tributo. O meu consumo é igual ao dele. Por que eu falo isso? Para a gente pensar, por exemplo, carro. Por que nós temos que comprar só carro usado? O cara que tem renda, ele vai lá e tira um carro zero na concessionária. Eu tenho que comprar um carro usado, depois que o rico usou 50 mil quilômetros, 60 mil quilômetros, eu vou lá na desvalorização e compro ele. Então a sociedade é assim,
ela é regressiva. E o ainda que é pior, quero falar com você, às vezes agora ninguém está dentro de uma fábrica, não vai ouvir. Às vezes as pessoas falam, eu converso com muito servidor público, eu acho errado o raciocínio do servidor público, ele fala assim, mas eu mereço ganhar mais, porque eu estudei, eu passei num concurso, eu me esforcei. Mas o cara que está dentro de uma fábrica agora, ganhando R$1.900, R$2.500 que seja, a gente não tem que culpar porque ele não estudou, mas digamos que eu não queira estudar, eu quero 8ª série, pronto, e quero trabalhar. É justo, só porque eu não estudei, eu tenho que pagar um imposto igual quem tem patrimônio? É justo, porque eu não quis estudar, eu pagar imposto no supermercado, na farmácia, for construir a minha casinha, vou lá no material de construção? É justo, só porque eu não estudei, eu tenho que pagar imposto igual o cara que está construindo uma casa na Morada do Verde? Só porque eu não estudei, eu tenho que ser penalizado? Aí eu vou ser acusado que, não, mas você não quer estudar, você não esforçou. Não, tudo bem, a gente tem que respeitar as escolhas dos outros. Agora eu não posso falar, igual o Zezinho, a gente trabalhou junto lá, não é porque você não estudou, eu não estudei, que a gente não fez faculdade, que a gente tem que, você entendeu, tá acima. Não, a gente tem que respeitar as nossas escolhas. A gente não pode ser tributado, eu não posso te tributar igual o Hélio Rubens, igual o Rio Negro, você não pode pagar imposto. Então, eu tenho um abaixo-assinado que eu criei, que eu passo na cidade toda, eu já falei com várias pessoas, eu vou atrás, infelizmente a gente não tem esse respaldo, porque parece assim que, é o que eu sinto, que eu fui atrás do sindicato patronal, fui atrás do sindicato do sapateiro, parece assim, eu senti igrejas, cadê o Cacá? Fui atrás da igreja, fui atrás do bispo, eles todos concordam com a pauta, que a pauta empobrece a população, mas na hora de você pedir um apoio, divulgar um abaixo-assinado para fazer uma reforma tributária, para tirar ou diminuir a tributação do consumo e tributar a renda, nenhuma entidade quer. Parece que o pobre no país, franca também, parece que o pobre é um material humano, uma matéria-prima muito rica para político. Parece que ninguém quer que pobre se sobressaia, e ele não vai sobressair, não adianta. Porque você vai comprar uma geladeira, o cara com 2 mil, ele vai ter que parcelar lá no Magazine Luiza. O cara que ganha 15, 20 mil, vai lá e compra à vista. Então, o problema é aí, não é o cara não ter estudado, o problema é o cara ser penalizado pela carga tributária. Eu tenho um sobrinho que trabalha em 2 serviços, para ganhar R$3.000, ele fala, tio, já faz 3 anos que eu estou morando no serviço, eu estou me matando de trabalhar, eu não consigo fazer nada. Não vai conseguir, R$3.000 não é dinheiro. O que você vai fazer trabalhando em 2 serviços, se matando? Por quê? Porque a carga tributária, a hora que ele for pegar os R$3.000 que ele ganha em 2 serviços para consumir, ele está sendo tributado igual o grande rentista. Então eu tenho o baixo assinado que eu procuro, que aí vocês vão falar assim, mas isso aqui não é pauta de vereador. Não, é pauta de todo mundo. O cara está aí agora na rua, correndo atrás do caminhão de lixo. Gente, a hora que ele for numa farmácia, ele é tributado igual o cara que tem uma fortuna. Então a gente precisa rever, eu acompanho a carga tributária no Brasil faz tempo, a reforma tributária, e parece que agora o negócio vai. Eu não quero aqui ofender político, ninguém, mas vocês veem que a história da política brasileira, o político brasileiro ele é meio covarde, porque faz 60 anos que eles estão brigando para fazer essa reforma tributária. Agora, com 60 anos que eles estão, depois de 60 anos que eles conseguiram fazer alguma coisa. Então, a história do político brasileiro, ele não tem coragem de fazer. Então, aqui, os nobres vereadores, vamos começar a alertar a população. O meu intuito aqui é esse, pedir para vocês falarem, eu tenho conhecimento, porque senão, isso reflete na cidade. Já pensou se a população com mais renda, você entendeu? Nós trabalhamos em fábrica, Zezinho, a gente sabe o tanto que é sofrido, o cara chegar no fim do mês e receber R$2.000. Gente, eu peço um pouquinho de silêncio, que o senhor Gerson está falando e está difícil a pronúncia aqui.
Conto com a contribuição de todos vocês. Só para encerrar, então o meu pedido é assim, vamos falar mais sobre isso, é uma pauta de congresso, mas vamos nós aqui juntar forças, porque eles deixaram em aberto na reforma para discutir a tributação do consumo e da renda, então está lá em aberto, mas nós temos que fazer a pressão, porque se demorou 60 anos para fazer uma reforma tributária, provavelmente para discutir o consumo, a tributação do consumo e renda, provavelmente vai demorar mais 60 anos, aí nós vamos ficar pobres mais 60 anos. Obrigado, só isso. Peço a palavra, presidente. A palavra ao vereador Daniel Bassi. Presidente, parabenizar o Gerson, porque esses debates são muito importantes e ricos. Você trazer isso para a Câmara Municipal, esse debate sobre a reforma tributária. Eu só não entendi, Gerson. Eu ainda estou analisando ainda também a reforma tributária. A gente tem uma frase, trazendo um pouco para a política, tem uma frase do Montoro que ele fala que as pessoas não moram em Brasília nem nos estados, eles moram nas cidades. E eles estão fazendo um movimento para centralizar grande parte desses tributos arrecadados em Brasília. Aí seja o prefeito, seja o governador, vai ter que ir até Brasília pedir bênção, sendo que a maior parte dessa arrecadação ela é feita aqui. E uma coisa que me preocupou muito também, você falou muito sobre consumo e renda, tributar mais a renda do que o consumo. Essa reforma ela foi aprovada sem as alíquotas, e essas alíquotas vão ser discutidas agora no Senado. Eu queria saber, assim, se você souber me explicar, se já tem alguma posição com relação a essas alíquotas, sobre consumo, sobre renda, sobre produção, porque, assim, nós demos um cheque em branco para o Senado, agora nós estamos na mão do Senado, vai ter que ter essa discussão lá. Então, eu estou acompanhando, até te parabenizo por trazer esse assunto, importantíssimo para a reforma tributária. Algumas agências falam que o produto interno bruto do Brasil vai crescer até 7 pontos, tá, beleza, mas e a população, ela cresce quanto? Então, só para falar, a gente tirar o tributo do consumo e jogar na renda vai ter que ser um processo muito lento, porque o Brasil é um país rico com população pobre. Então, tributar a renda, a população rica é muito pouco, ela não vai comportar, tem que fazer um processo lentamente. Sobre a alíquota que vai ser, tem país, a Hungria é 27% que tributa o consumo, a média dos outros países é 24%. O Brasil é 40%. Eu conversei com o Lazinho do Sindicato Patronal da Indústria de Calçado, ele falou que a produção deles, o empresário dá mais de 60% de imposto lá na produção. Ou seja, o negócio aqui é fora do comum. Então, por isso que o Brasil é um país de população pobre. Então, eles podem definir uma alíquota e depois isso vai ter que ser lentamente, porque o Brasil está muito pobre. Quando você falou de... fugiu o assunto, o raciocínio agora. De gasto, de tudo, a população, ela sofre com isso, porque a tributação tem que ser mudada. Você falou centralizar tudo em Brasília. Eu trabalhei em banco, o IPVA cai lá na conta do banco, o banco já joga 50% para o município e 50% para o estado. A hora que chegar, pode centralizar lá no Distrito Federal, tranquilo. Só que a hora que cair no sistema financeiro, isso é coisa mecânica, é coisa digital, caiu no banco, já joga X para o estado, X para o município, não tem segredo. Então, essas coisas que saem, que está centralizado em Brasília, mas aí é coisa de briga de direita, esquerda, paixão política. E a gente não pode partir para paixão política, porque 60 anos para fazer alguma coisa, e agora nós vamos ficar brigando nós contra nós? Não. Isso aí é mecanismo, faz tranquilo. Uma parte, Gerson. Eu também tenho acompanhado a questão dos tributos aí. Nós temos cinco tributos principais, que é o IPI, o ICMS, o ICS, o PIS e o COFINS.
Então, o IPI, o ICS, o ICMS e o ISS vão virar um tributo só, que é o IBS, né, Imposto sobre Bens e Serviços, e o PIS/COFINS ele vai ser o CBS, que é o Contribuição Bens e Serviços. Então, a grande preocupação, né, é que na questão do IBS, hoje se paga 5% de imposto, de tributação. Isso vai passar para 25% sobre bens e serviços, que inclui aí roupa, serviços. Então, a gente olha com um olhar preocupado para isso, porque 70% dos empregos do nosso país é gerado é tributado nessa parte aí. E uma coisa assim que preocupa um pouco é que vai ter um órgão regulador. Esse órgão é que vai determinar para onde que vai e isso é preocupante. E com a quebra do Pacto Federativo, vai tirar a autonomia dos municípios e dos estados. Então, assim, é um caminho que está se fazendo. Lógico que ainda vai para o Senado, vai ter uma discussão ali, mas é um caminho perigoso isso aí. É um caminho que pode depois afetar muito os estados e os municípios. Então, assim, é lógico que tem ainda muito a se falar, mas a gente já tem que realmente trazer essa pauta para conversar. Por quê? Porque depois que o leite foi derramado, meu amigo, esquece, aí não dá para pegar mais para trás. Isso aí que você falou é importante por quê? Porque o leite já vem derramado há mais de 60 anos. E isso tudo que está discutindo aí de tributar, está se discutindo em cima de produtos, mercadoria. Sendo que se você resolve tudo isso, é tributando a pessoa, a renda. Digamos que eu ganho 3 mil, o Cacá 20 mil. Tem que ser tributado ele, não eu, não lá no supermercado, o que ele vai comprar, o que eu vou comprar. Então essa briga que você está falando aí, tudo é em cima de mercadoria, em cima de produto. Não, temos que parar com esse negócio de tributar a mercadoria. Tem que tributar a pessoa, o que ela ganha. Gerson, primeiramente a gente agradece aqui sua presença, o seu tema, o diálogo, que é muito relevante, não só para a nossa cidade, mas para o nosso país. Tenho certeza que tem vários debates, e a gente sim, que nem você disse, deixar um pouco a direita, a esquerda e política de lado e fazer aquilo que precisa ser feito para a população, para as pessoas. E é um tema muito relevante. Essa casa está sempre de portas abertas para quando quiser vir, voltar novamente. A Câmara também, tem várias salas, se quiser fazer algumas reuniões também, a gente se dispõe, que eu acho que é a junção de forças que a gente consegue chegar até Brasília. Hoje, infelizmente, a gente não tem nenhum representante como deputado federal lá hoje, mas tenho certeza que nós temos político aqui na nossa cidade também que consegue fazer junto com a população e pessoas como você que a gente consegue objetivos. Meus parabéns e muito obrigado pela presença. Certinho, muito obrigado. E vamos juntar forças, os deputados estaduais, e vamos brigar para isso, orientar a população, que nós só temos a ganhar. Muito obrigado.